Compreender os mistérios do reino dos céus. Esse mistério que estava oculto, irmãos. Esse mistério estava oculto. Dos séculos e das gerações. Como fala em Colossenses, né? Vamos lá em Colossenses. Colossenses capítulo 1. Versículo 24. Paulo falando desse mistério, né? Colossenses 1, 24, Paulo fala assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Versículo 25. Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então esse, irmãos, é o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações. Cristo em vós, a esperança da glória. Hoje nós vivemos nesse mistério que foi revelado, que é a igreja. Mas imagina o povo judeu que vivia naquele tempo. Imagina todo o povo judeu que viveu no passado. Esse mistério que estava oculto, que eles não conseguiam enxergar. Vem o Senhor Jesus, agora a partir do capítulo 13 de Mateus, e começa a desvendar esse mistério, irmãos. Imagina a situação daquele povo. Então o Senhor ele se achega àqueles que creram nele, aqueles que estavam com o coração aberto para compreender esse mistério. Ele se achega aos seus discípulos e começa a desvendar. Porque o mistério não é desvendado para todos, irmãos, mas somente para aqueles que têm o coração aberto, né? E se procurarmos esse mistério no Antigo Testamento, de forma explícita, nós não vamos encontrar. Porque esse mistério estava oculto, irmãos. Oculto em Deus. Para que quando chegasse a época determinada, o Senhor viesse e revelasse esse mistério que estava oculto. Vamos ver algumas passagens no Antigo Testamento? Na verdade, uma passagem em Daniel capítulo 9, vê esse mistério que estava oculto, irmãos. E essa aqui é só uma passagem, né? Mas existem várias outras passagens que falam desse mistério oculto. E como a palavra já diz, né? É um mistério oculto, né? Não se enxerga facilmente, irmãos. Deixa eu só... Gente, o Daniel sumiu aqui. Deixa eu ver aqui. Depois de Ezequiel. Não sei se ajudou muito. 9. Capítulo 9, Daniel 9. Versículo 24. Que fala das 70 semanas de Daniel. Né? Olha só, irmãos. Vamos ler a partir do versículo 24, que é essa revelação. Peraí. Daniel. Capítulo 9, versículo 24. Calma aí, Porque Daniel, irmãos, foi um irmão, foi um santo, foi um profeta que tinha um coração aberto para compreender os mistérios, né? Não conhece o profeta Daniel? Ele tinha sede de conhecer os mistérios. A profecia, aquilo que o Senhor iria fazer. E ele foi alguém separado por Deus, a quem Deus revelou esses mistérios. Por quê? Porque ele orava e buscava o Senhor em oração para poder compreender constantemente esses mistérios. Então, alguém com o coração aberto como Daniel, o Senhor vai lá e revela. E ele revelou um período de 70 semanas que Deus tinha que trabalhar com o povo judeu. Esse período de 70 semanas de anos, que aqui são semanas de anos, né? 70 anos. No caso, são 70 semanas, né? De anos.
Então, aqui nós temos que multiplicar, né? 70 vezes 7, porque é uma semana. Então, daria 490 anos, né? 70 vezes 7. Mas aqui, no dispensar do Senhor para Daniel, ele vai revelar algumas coisas. Ele vai falar o seguinte, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então, essas 70 semanas de Daniel fala de todo o trabalhar de Deus com o povo de Israel. Porque as 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então, é o trabalhar de Deus sobre a nação de Israel. Para completar toda a profecia com relação a Israel. Então, são 490 anos, irmãos, que o Senhor teria de trabalhar com Israel. Só que essas 70 semanas estão divididas. Por quê? Vamos ver aqui no versículo 25. Sabe e entende. Então, o que nós temos que fazer, irmãos? Saber e entender. Compreender os mistérios do Senhor. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então ele faz uma separação das 70 semanas em 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas de anos são quantos anos, irmãos? 7 vezes 7, 49. São 7 semanas de anos. Então, nesses 49 anos, os muros de Jerusalém seriam reedificados. E depois dos 49 anos, seguiriam mais 62 semanas, completando 69 semanas. 62 mais 7, 69, certo? Então, no final das 69 semanas, o que aconteceria? Viria um ungido, o príncipe que é quem? Que é o Messias. Então, exatamente depois de 483 anos, da ordem que saiu do rei Artaxerxes, que se nós formos ver na profecia lá em Neemias, lembra da história de Neemias, que era o copeiro do rei? Ele foi se apresentar ao rei, servir o rei, mas estava com um semblante triste. O rei Artaxerxes da Pérsia. E o rei pergunta para ele, por que você está com essa aparência triste? E ele confessa, né? Nunca estive triste diante do rei. Mas como que eu estaria feliz se a cidade dos meus pais está como monturo? Está destruída. Então o rei dá a ordem para Neemias para reedificar os muros da cidade. Esse decreto do rei Artaxerxes é um marco que inicia as 70 semanas de Israel. Se nós contarmos na história essa ordem e contarmos 483 anos, 69 semanas, 7 semanas mais 62 semanas, assim como fala na profecia de Daniel, vai dar certinho, irmãos, na vinda do Senhor em Jerusalém, sendo aclamado como Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Lembra dessa passagem? O povo aclama o Senhor como príncipe, como Messias. Desde a ordem de Artaxerxes até esse evento, exatamente 483 anos. Mas o que aconteceu? O povo aclamou o Senhor, mas 3 dias depois aconteceu o quê? Crucificaram o Messias. É o que fala aqui no versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra e desolações serão determinadas. Então, como o povo de Israel não aceitou o Messias, o Senhor deu uma pausa. Lembra daquela era parentética, Kátia, que a gente falou na semana passada? Aquele período parentético? O Senhor teve que parar o trato com o povo de Israel e deixar a última semana para o final.
Porque foi aberta agora uma era parentética, entre parênteses, uma dispensação que está oculta aqui. Porque ele fala que o príncipe que há de vir, ele não estará mais, ele será morto. O nosso Senhor morreu. E o povo de um príncipe que há de vir, que era o Império Romano, destruiria a cidade e o santuário, e o seu fim será como no dilúvio. E até o fim haverá guerra, dissoluções são determinadas. Então, a partir daquele momento, a cidade de Jerusalém é destruída, o povo de Israel é disperso, e o Senhor começa a trabalhar com outro povo, irmãos. Que povo é esse? A igreja. Mas esse mistério estava oculto, irmãos. Dos séculos e das gerações, como nós lemos lá em Colossenses. E o versículo 20, e o versículo 27. A gente vai ver que dá um pulo, dá um salto. Ele fará firme aliança com muitos. Esse ele aqui que ele está falando é o anticristo, agora. Por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, essa última semana de Daniel está reservada para o tempo do fim. E nessa pausa, nessa dispensação parentética, nessa era parentética, o Senhor começa a revelar o mistério do reino dos céus. Então, vamos voltar lá a Mateus, capítulo 13. Os irmãos estão acompanhando? Claro, tá doido. Ou está um pouco difícil? Tá um pouco Eu tava difícil. ouvindo, Tá um pouco eu tava difícil? ouvindo sobre Daniel hoje. Eu tava doida pra estar lendo dentro Daniel, aí tu começou a ler justamente o que eu tava querendo. Então, eu vou tentar resumir para a Kátia entender um pouquinho melhor. E para os irmãos também que não se manifestaram, que não estão entendendo, também entenderem, né? Resumindo, irmãos, o Senhor tinha 70 semanas de anos para trabalhar com o povo judeu, com o povo de Israel. 70 semanas que são 490 anos. São semanas de anos. Até aí, tranquilo? Só o que aconteceu? Nesse período eles ficaram presos, escravos. Né? Sim, Foram escravizados. Está tratando dele dessa forma. mas essa ordem que deu esse marco do rei Artaxerxes para reconstruir a cidade, o povo já tinha retornado da Babilônia. Já não estava mais cativo. Já tinha retornado. Os babilônios tinham saído. Já tinha retornado. Depois ficaram- Então o marco é qual? O marco inicial da contagem do tempo, desse trabalhado das 70 semanas. É a ordem do rei da Pérsia para Neemias reedificar a cidade. Que os muros estavam destruídos. Foi Neemias, etc. Sim. 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. Então, 490 anos... Pera, esses 70 anos, essa reedificação... Não, essas 70 semanas de anos. Tá, isso aí tá meio complicado, mas depois eu chamo tudo aqui. Pra entender isso aí, então começa nessa edificação aí com Neemias. Com Neemias, com a reedificação dos muros da cidade de Jerusalém. Tá. Né? Iniciei o marco inicial da contagem dessas 70 semanas de anos. Uma semana tem 7 dias, só que são semanas de ano. Então, 70 vezes 7, 490 anos. Então, o trabalhar de Deus com o povo de Israel seriam por 490 anos. Para cumprir toda a profecia para o povo de Israel. Toda. Como nós lemos lá em Daniel. Né? Só que no caminhar do trabalhar de Deus com Israel, quando chegou no ano 483 dessas semanas, o ungido foi morto. Ou seja, o povo de Israel não recebeu o ungido, o Messias. Não recebeu a Cristo. Então, em virtude do povo de Israel não ter recebido o Messias, não ter aceito o Senhor como o enviado de Deus, Deus deu uma pausa nessa contagem desse tempo para deixar essa última semana para o final da era da igreja. E começou a trabalhar com outro povo. Que povo é esse que o Senhor começou a trabalhar? A igreja. Nesse período entre parênteses. No final dos 483 anos, até o início da última semana de anos, que são 7 anos. Os 7 anos de tribulação. Conseguiu? Tranquilo, até aí foi. Né? Então existe essa pausa. Por quê? Porque o povo de Israel rejeitou o Messias. Então o povo de Israel foi colocado de lado e o Senhor começou a preparar um povo
que seria exclusivamente dele, um povo celestial. Porque isso foi apresentado para Israel. Israel era para participar dessa bênção, mas Israel rejeitou. Então o Senhor separou um povo entre os gentios, está trabalhando com esse povo durante esses 2000 anos, essa era parentética, para quando o Senhor chegar no final dessa era, que nós não sabemos quando vai ser, sabemos que está perto, quando o Senhor arrebatar a igreja no final dessa era, começa a contagem da última semana para Israel, da última semana de anos. Quando vai ser isso, nós não sabemos. Quando vai ser esse arrebatamento dos santos, que o Senhor está preparando, nós não sabemos. Mas sabemos que quando esse arrebatamento acontecer, começa a contagem dos últimos 7 anos da tribulação. Isso nós sabemos, né? Tranquilo até aí? Depois do arrebatamento, eles não vão sofrer essa tribulação. Quem for arrebatado, já vai para o Senhor. Quem ficar aqui vai sofrer. Sim, quem ficar vai passar por uma perrengue. Mas aqui tem a questão dos 7 anos, né? 3 anos e meio. Sim, a gente leu lá em Daniel que na metade da semana o anticristo vai fazer uma aliança com Israel, mas na metade da semana ele vai romper a aliança e vai começar a perseguir. Por isso que diz que é um reino pequeno, né? Na metade dos 7 anos. Por isso que o reinado do anticristo vai ser pequeno, né? 7 anos. 7 anos. No final dos 7 anos ele vai ser... pequeno, né? Sim. É, pouco tempo, né? Devorador, né? Mas 7 anos. Porra, 7 anos na mão do anticristo. Não, mas... pois é. Tem irmãos que pregam, que dizem que eles têm esse entendimento, muitos irmãos têm esse entendimento, que a igreja vai passar por esse período de tribulação de 7 anos. Tivemos o irmão aqui embaixo, o irmão Eduardo Burke, que ele crê dessa forma. Ele crê que a igreja vai passar por todos esses 7 anos de tribulação. Eu, particularmente, cria dessa forma também. Eu achava dessa forma, eu cria. Mas, escutando mais irmãos, debruçando sobre a palavra, lendo livros, eu enxerguei diferente, irmãos. Que a igreja toda não vai passar pela tribulação, mas uma parte dela, aqueles que não forem arrebatados, aqueles que não forem tidos como aptos, maduros, para serem arrebatados para reinar com o Senhor. Né? Acho que ele falou alguma coisa. Não, pode continuar. Então, o que acontece aqui em Mateus 13, irmãos? Vamos lá abrir Mateus 13. Voltar a Mateus 13. O Senhor começa a revelar essa era parentética. Essa dispensação que estava oculta. No versículo 34, o Senhor fala assim, ó. É daí que vai ter aquele Deus vai abreviar. Se Sim. não fosse... Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém resistia. nenhuma alma se salvaria. É nessa época, dos 7 anos. Sim, Que ele vai é abreviar. nesse final. No versículo 34, o Senhor fala assim: todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas. E sem parábolas, nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca. Publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Né? Então, o capítulo 13 de Mateus são essas coisas ocultas que o Senhor agora começa a descortinar. Começa a revelar. Mas ele começa a revelar por parábolas. Para que aquele que tenha o coração aberto entenda. E aquele que está com o coração fechado não vai entender, não vai compreender. Né? E aqui no capítulo 13 de Mateus, existem 7 parábolas. Assim como em Apocalipse, existem 7 cartas. Por que 7 parábolas e por que 7 cartas? Porque o número 7 fala de completude. Fala de algo completo. Algo inteiro. O número 7 tem essa simbologia na Bíblia, né? Fala de uma totalidade. Fala de uma perfeição. Fala de uma consumação. Então essas 7 parábolas fala de toda uma era completa. Desde a vinda do nosso Senhor, a sua primeira vinda, até a sua segunda vinda, quando ele vai arrebatar a sua igreja. A sua parousia.
Porque tem a parousia do Senhor, que é a sua aparição para os santos, mas tem também a sua manifestação, que é no final da tribulação. Então tem a parousia, que é uma palavra grega, e tem a epifania, que muitas vezes a Bíblia traduz como manifestação e aparição, né? Então, Essas palavras difíceis Epifania é do Epifânio. Tem a ver com o Epifânio, né? Que foi considerado um anticristo antes. sim, Não é isso? ele tinha essa raiz dessa palavra, né? Epifânia, epifania, que é a manifestação da glória do Senhor, né? Se referindo ao Senhor. Mas a Bíblia também fala da parousia, que é a aparição para os santos. Que é uma vinda... Parousia. É uma palavra grega que foi transliterada como parousia, né? Antíoco Epifânio. Isso, esse aí foi um general grego, né? É aparição, É aparição, parousia. parousia. E epifania é manifestação, que é quando ele vai se manifestar visivelmente nessa terra, né? A primeira vinda vai ser como um ladrão, como fala em Tessalonicenses, né? A sua vinda como ladrão. Mas nós não estamos em trevas, né? Para que a sua vinda nos pegue de surpresa, né? Amém. Então, irmãos, a primeira vinda até a segunda vinda fala dessa completude. Por isso, 7 parábolas. Porque essas 7 parábolas falam de toda a era da igreja. De toda a história da igreja. Desde o derramado do Espírito Santo, o nascimento da igreja, até o seu arrebatamento. Então, por isso, 7 parábolas e por isso 7 cartas. As 7 cartas do Apocalipse também falam de toda a história da igreja. Né? Essas parábolas falam do comportamento do cristão, né? Na verdade, essas parábolas são parábolas proféticas. É claro que a gente pode pegar essas parábolas e fazer uma aplicação pessoal ou uma aplicação prática. É claro que a gente pode fazer isso. Não tem nada de errado nisso, né? Mas o intento do Senhor em proferir essas parábolas, elas eram parábolas proféticas. O intento do Senhor não seria aplicar pessoalmente ou na prática essa parábola, né? Na vida dos irmãos. Não tem nada de errado em fazer isso, mas não estou falando contra quem faz isso. E é até proveitoso que nós façamos. Tudo que nós possamos absorver da palavra que vai nos trazer crescimento é lícito. Mas o primeiro intento do Senhor em proferir essas parábolas era uma profecia da história da igreja. Então a primeira visão que nós temos que ter quando vamos para essas parábolas é uma visão profética da história da igreja. André, pode pegar um pouquinho d'água. São parábolas proféticas, irmãos. É porque é tudo futurista. Sim, falam do futuro. É porque quando ele começou a pregar o reino dos céus, foi no início, quando Jesus veio. Né? Aí começou. E quando ele prega aquelas parábolas, ele está profetizando o crescimento do reino, como é que vai ser no futuro. Porque era pequeno, ele começou o ministério dele e hoje o que é hoje. Né? Então ele estava falando disso, eu estava lendo sobre essas parábolas aí, eu entendi isso. Sim. O crescimento Isso. do reino. Então, para a gente ter um ganho, irmãos, quando nós vamos estudar a palavra, a gente tem que saber o contexto de onde essas parábolas foram proferidas, né? O Senhor acaba de ser rejeitado pelo povo judeu. Assim como nós vemos em Daniel. Ele seria rejeitado, o ungido iria ser morto e não estaria mais. Então, como ele foi rejeitado, ele começa a desvendar os mistérios do reino dos céus. Nós vimos o que é o reino dos céus, não vimos? Os irmãos lembram o que é o reino dos céus? Os mistérios do reino dos céus, os irmãos sabem, né? Não precisa aqui repetir, porque os irmãos, se quiserem se aprofundar, é só voltar nos áudios lá que foram gravados e a gente vai saber que o reino dos céus fala da era da igreja, mais a era do milênio. Então o Senhor começa a desvendar esse mistério, porque ele foi rejeitado pelo seu povo. Então, quando nós chegamos nessas parábolas, nós temos que ver que o Senhor está proferindo parábolas proféticas. E numa ordem cronológica. Então, a primeira parábola fala do início da igreja. A segunda parábola fala da sua continuação. E essas parábolas podem se sobrepor. Não quer dizer que quando termina uma parábola, a outra começa. Não.
A primeira pode continuar, enquanto a outra também continua. E quando vem a terceira era da igreja, as três caminham juntos. E vão uma se sobrepondo sobre a outra. Entendeu? Não quer dizer que terminou uma coisa e vai começar outra. E a primeira terminou, parou. Não, a primeira continua ainda. Porque a primeira parábola é qual parábola? A parábola do semeador. Quem foi o primeiro semeador? Jesus. Foi o Senhor. Ele semeou a palavra do reino. Mas quer dizer que hoje a palavra não continua sendo semeada? Não, até hoje continua. Os filhos do reino continuam semeando a palavra do reino. Então não quer dizer que a primeira parábola veio, teve um fim e começa a segunda parábola. Não. A primeira continua, se sobrepõe à segunda e assim por diante. Né? E para o melhor entendimento, irmãos, eu queria ler uma passagem de um livro do G.H. Pember, que são as grandes profecias da Bíblia. Então eu ia pedir a atenção dos irmãos para a leitura dessa passagem, porque ele vai esclarecer o entendimento do que quer dizer essas parábolas do Senhor. As parábolas proféticas do capítulo 13, né? Então vou começar aqui a ler a passagem, um pouquinho grande, mas vou ler bem devagar para os irmãos entenderem. Fala assim, o irmão. As 7 parábolas eram similaridades do reino dos céus, destinadas a pronunciar as condições diversas sobre as quais aqueles que irão reinar com Cristo foram e ainda estão sendo reunidos na presente era. Então ele fala de condições diversas, condições difíceis, que aqueles que vão reinar com Cristo estariam passando, desde o início até agora, né? Então as parábolas também falam sobre isso. O principal encargo da predição era que esse corpo, durante sua permanência na terra, ou seja, os santos, a igreja, durante sua permanência na terra, estaria continuamente sujeito a ser carregado e corrompido por misturas do mal. E que seria interpenetrado, cercado e até totalmente ocultado por uma multidão muito maior que professaria pertencer ao corpo, embora fossem, na realidade, filhos do maligno. Entenderam? Aí, irmão, de nós existe isso, né? Compreenderam? Então ele fala de uma cristandade Não são irmãos. que aparentemente são cristãos, Mas são joio? onde o povo realmente santo do Senhor estaria Junto, né? misturado Tá acontecendo. nesse meio. Eu entendi hoje quando eu li a parábola do Sim? joio. Exatamente isso. Então o irmão continua. E a dos peixes também. A profecia trata de todos os crentes nominais em todo o mundo. Então, as 7 parábolas, ou 6 parábolas, né? A gente vai ver por que 6 e não 7, falam de quê? Não falam só de crentes verdadeiros, mas falam também de crentes nominais. Aqueles que se dizem que têm aparência, mas não são. Né? Então a profecia trata de todos os crentes nominais em todo o mundo, com cada igreja ou seita que professa derivar suas doutrinas da palavra de Deus e que, de algum modo, aceita Jesus Cristo como Filho de Deus. Essa vasta e diversificada multidão espalha-se por toda a extensão do cristianismo no sentido amplo do termo, enquanto que aqui e ali, no meio dela, ou seja, no meio dessa multidão, e sempre agindo mais ou menos como freio da corrupção, permanecem os filhos dispersos de Deus, incapazes de livrarem-se dessa pressão e destinados a continuar assim até que do céu soe o clamor. Aí ele cita Salmo 50, versículo 5, né, que diz o seguinte: congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifício. Então, até que não clame esse soar aqui, os filhos do Senhor verdadeiros vão estar espalhados no meio dessa multidão da cristandade, sendo sufocados, tendo que ser perseguidos, mas se mantendo firmes, mesmo em meio a essa multidão nominal
que se diz cristão, né? E o irmão continua. Toda essa grande multidão mista que compõe o cristianismo, ele chama de cristianismo, toda essa multidão, não somente os verdadeiros, mas também os nominais, toda essa grande multidão mista que compõe o cristianismo é, por enquanto, chamada de reino dos céus. Então, toda a cristandade, nessas parábolas, é tratado como reino dos céus. Porque o povo de Deus está ali misturado, está ali espalhado, né? Por quê? E por quê? Ele fala assim, porque mantém dentro de si, de forma tão emaranhada, que ninguém, exceto Deus, pode distinguir os verdadeiros herdeiros do reino. Então, por isso que ele fala, na parábola do joio e do trigo, não separa agora não. Deixa eles crescerem juntos até o final, e no final, na ceifa, vai ser separado o joio do trigo. Ele sabe quem é. Ele sabe quem é. Eu sei. Só ele sabe quem é, irmãos. Só Deus sabe quem é. Então só ele pode separar. O coração de cada um. Sim. Então até lá, irmãos, nós vamos crescer juntos. O joio junto com o trigo. Não dentro da igreja, mas no mundo. Porque lá nessa parábola do joio e do trigo fala que o campo é o quê? O campo é o mundo. O campo não é a igreja. Então dentro da igreja não tem que ter joio, irmãos. A gente tem que colocar o joio para fora da igreja. Mas no mundo não. Nós não podemos tirar o joio do mundo. A Igreja Católica tentou fazer isso. O protestantismo tentou fazer isso. Com inquisição, com perseguição, tentou tirar o joio. Mas, quando ele tirou o joio, o que ele fez? Arrancou também o trigo. Muitos santos foram mortos pela Igreja Católica, né? E mortos pelos protestantes também. Também. Protestante matou protestante. Matou servos do Senhor também. Servo do Senhor. A gente vê na Inglaterra os anglicanos, que é a igreja da rainha. Quem é chefe da igreja? Quem é chefe da igreja anglicana na Inglaterra? Não é o Senhor, é a rainha da Inglaterra, que é chefe da igreja anglicana, né? Uma coisa boa que o Michael faz é mandar essa mensagem para a gente ler antes dele vir. Porque eu faço isso, eu leio. Quando ele está falando aqui, muita coisa me foi revelada. A outra, lógico, eu vou aprender, né? Amém. Muita coisa eu vou aprender, mas muita coisa eu já aprendi ali lendo. Se a gente não lê, não aprende também. Sim. Então vamos só terminar aqui o relato do irmão. Ele fala o seguinte: então, estão, ao que parece, em ordem cronológica. Pois sem entrarmos em detalhes que agora consideraremos, elas, ou seja, as parábolas, começam com a semeadura, a primeira pregação, a semeadura da palavra, e terminam com a separação entre o bem e o mal no final da dispensação, que é a parábola da rede, né? Então, o que parece, essas parábolas estão em ordem cronológica. A primeira é a semeadura e a última é a consumação dos séculos, que é a ceifa, né, do Senhor. Quando os anjos vão separar os peixes bons dos peixes ruins, né? Então, irmãos, nós podemos observar o quê? Já encerrei o relato do irmão. Que no reino dos céus existe o quê? Existe a realidade do reino, existe a aparência do reino e existe a manifestação do reino, que é no milênio. Então, quando nós lemos a parábola, nós temos que ter isso em mente. Que o Senhor está falando de uma realidade, mas também está falando de uma aparência. Algo que parece ser o reino, mas não é. Aí sim, com isso em mente, nós vamos interpretar corretamente cada parábola, né? Por exemplo, a parábola do grão de mostarda, que é um grão de mostarda, que é uma hortaliça, mas chega na parábola do grão de mostarda, fala que essa hortaliça cresceu e virou uma árvore. E nela se aninharam as aves do céu, porque ela era tão grande que as aves do céu vieram e se aninharam nela, né? Como que nós vamos interpretar essa parábola? Como, irmãos? Como que uma hortaliça vira uma árvore? Ela tem a ver com as 7 cartas. Tem a ver com as 7 cartas do Apocalipse. Mas também tem a ver com a interpretação que o Senhor também dá das parábolas. Porque nós temos 7 parábolas, certo? 7 parábolas. 2 parábolas foi o Senhor que interpretou. Então essas 2 parábolas que o Senhor interpretou nos dão a chave para nós interpretarmos as outras 5.
Nós não temos que tirar da nossa cabeça o que é as aves do céu, que vão se aninhar nessa árvore, que era um grão de mostarda. O que são as aves do céu? O Senhor já falou o que era. Na parábola da semeadura, do semeador. Oi? É maligno. É o maligno. Como semente. Então, se o Senhor já falou que as aves do céu é o maligno, É maligno. quando chegamos na parábola do grão de mostarda, as aves que se aninham nessa árvore são o quê? São o maligno. Demônio. Nós não temos que interpretar de modo diferente, né? Quando ele fala que o campo é o mundo, nós não podemos dizer que o campo é a igreja, porque o Senhor já falou que o campo é o mundo. Então o Senhor já nos deu as chaves para interpretar todas as 5 parábolas, porque ele já interpretou 2. Porque os seus discípulos, que estavam com o coração aberto, foram até ele e pediram: explica-nos essa parábola. Aí ele vai e explica, né? Então, irmãos, agora, entrando na parábola do semeador, finalmente. A gente está só por fora, irmão, por fora, para poder entrar agora com segurança e interpretar a parábola, né? É claro que nós não vamos interpretar a parábola do semeador, porque o Senhor já interpretou, o Senhor já explicou, então nós vamos só aprender o que o Senhor explicou para os discípulos, né? Então vamos lá, capítulo 13, versículo 3. Fala assim: e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves do céu, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 70 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E ele fala aqui no versículo 11, né? Porque os discípulos perguntaram, né? Por que falas por parábolas? E no versículo 11 ele fala: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, irmãos, o Senhor fala aqui de conhecer os mistérios do reino dos céus. No Antigo Testamento tem a passagem que fala que o povo perece por quê? Porque não conhece. Porque falta conhecimento, porque despreza o conhecimento. Tem alguns irmãos que desprezam o estudo bíblico, irmãos. Tem irmãos, não sei se o irmão já ouviu falar, que tem preconceito com o estudo. A gente não tem que estudar a palavra. A gente tem que confiar no Espírito e vamos para a reunião, que na hora o Espírito vai dar. E não se debruça na palavra para compreender a palavra. E tem preconceito quando a gente marca uma reunião de estudo. Não concordam em ter uma reunião de estudo, né? Mas o que o senhor acabou de falar aqui? A vós outros é dado conhecer os mistérios, compreender os mistérios do reino dos céus. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E o que acontece, irmãos, com o semeador que sai a semear e a semente cai à beira do caminho? O que acontece com essa semente que cai na beira do caminho? O exemplo que o senhor está usando é de um lugar de semeadura, né? De um campo, onde é semeado ali o milho, o trigo. Nós não vivemos no campo para saber assim com propriedade como acontece, mas a gente pode imaginar. A gente sabe que no campo, no meio da plantação, tem aqueles caminhos que os homens caminham, que passam, para poder plantar, né? Esse caminho onde os homens passam, hoje em dia passa trator, passava carroça, de tanto ser pisado, o que acontece com esse caminho? De tanto ser pisado. Acontece na grama, que se a gente andar para lá e para cá na grama, Porque o barro vai sendo socado. ele vai sendo socado, ela veio da roça, ela sabe, né? Explica pra gente aí, Lucimar. Muito na roça. Quanto mais tu vai passando ali, vai virando... Vai ficando duro.
Vai ficando duro, não cresce mais nada. Batido. Né? Brincava no bar, batia. Então, se alguma coisa cair ali, o que acontece? Não vai nascer. Não desce para a terra, entendeu? Fica ali. Então, o Senhor está usando essa figura da plantação. Então, essa semente caiu à beira do caminho. O que acontece com a semente que caiu à beira do caminho? Vamos lá para a explicação da parábola, que está a partir do versículo 18. Fala assim: atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, o que acontece? São como as sementes que foram semeadas. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Olha só o perigo, irmãos, de não compreender a palavra do reino. Olha o perigo de não estudar a palavra do reino. Olha o perigo de não conhecer a palavra do reino. A palavra não cria raízes, porque caiu no coração duro, que é simbolizado por essa terra pisada, à beira do caminho, um coração duro, onde não penetra um novo conhecimento, em virtude do preconceito. E o Senhor aqui está se referindo aos fariseus. Se nós vemos a sequência do capítulo 12, ele está se referindo aos fariseus, que tinham um coração duro para compreender, não queriam compreender, achavam que já sabia tudo. Então tinha um coração duro. Quando o Senhor proferia a palavra do reino, o que acontecia? A palavra não entrava e o maligno vinha lá e tirava aquela palavra. Por quê? Porque eles não compreendiam a palavra do reino, porque tinham o coração endurecido. Esse coração, irmãos, endurecido, que não recebe a palavra do Senhor, ela não recebe porque não compreende, porque não se debruça, porque não estuda para conhecer a palavra do reino. É a explicação do Senhor dessa primeira semeadura, né? E o que o Senhor estava semeando, irmãos? Nós temos que estar atento a cada palavra. Muitos irmãos usam essa parábola para falar de salvação. Mas essa parábola não está falando de salvação. Porque como pode alguns irmãos falarem que isso está falando de salvação, e o Senhor diz que vai falar essa parábola em mistérios, em parábolas, para que alguns não compreendam? Como que o Senhor vai usar uma parábola para que alguns não compreendam, sendo que Deus quer que todo mundo se salve? Não é compatível, né? Se o Senhor quer que todo mundo se salve, ele não vai falar em mistério, ele vai falar abertamente. E a palavra de salvação não é uma palavra difícil de compreender, diferente da palavra do reino. Porque no versículo 19 ele fala o quê? Todos que ouvem a palavra do reino. Então, palavra do reino é diferente de palavra da graça, palavra de salvação, palavra de Deus. A palavra de reino é difícil de se compreender, irmãos. Quantos irmãos que nós conhecemos que vivem na denominação anos e não compreendem a palavra do reino? Por quê? Porque é uma palavra difícil de compreender e necessita do coração aberto. Necessita de um coração que busca. Necessita de um coração que anseia. Assim como na parábola daquela pérola de grande valor, que um comerciante negocia buscando uma joia de grande valor. Ele busca. Então a palavra do reino é para alguém que busca, irmãos. Então essa parábola do semeador não pode ser uma palavra de salvação. É uma palavra de reino. O Senhor está semeando a palavra do reino. Quem fala de salvação é quem? É o Evangelho de João. Quem fala de reino é quem? É o Evangelho de Mateus. Não que o Senhor não fale de salvação em Mateus. Não que o Senhor não fale em reino em João, não é isso. Mas o tema principal de Mateus é reino. O tema principal de João é salvação por graça. Né? Então, irmãos, avançando um pouco mais, nós vimos que essa parábola, as parábolas de Mateus capítulo 13, fala de como seria
esse mistério do reino dos céus durante a era da igreja. Como que o reino dos céus poderia ser visto como realidade e como aparência, né? E para que nós pudéssemos reconhecer o reino dos céus, quando ele seria uma aparência somente e quando ele seria uma realidade. E por que essa palavra também não é uma palavra de salvação? Porque ele fala de fruto. Ele fala que aquele que o coração é fértil, ele dá fruto. Então ele fala de uma fecundidade. Alguém que dá fruto para o Senhor. E nós sabemos que para a salvação nós não precisamos dar fruto. O que nós precisamos para a salvação? Fé. Amém, que os irmãos estão afiados. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos só de fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque nós somos salvos por graça mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Mas aqui ele fala de fruto. E fruto fala de obra. Então, mais uma evidência de que essas parábolas não falam de salvação, mas falam do reino dos céus, né? De como nós podemos entrar no reino, e fala também da aparência do reino. Então, irmãos, avançando um pouco mais. Avançando aqui na explicação do Senhor, ele fala o quê? Versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. É aquela pessoa que Está escrito logo se ofende. é aquela pessoa Logo que se não ofende. acredita, né? Aí acusa, né? Ela acusa o Senhor por alguma coisa. Cadê esse Deus, né? Um exemplo, né, na verdade. Cadê esse Deus, né, que permite que isso aconteça comigo? Né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim. Não é isso? É aquela palavra, é aquela pessoa que ela escuta a palavra do reino, ela ouve a palavra do reino, ela compreende a palavra do reino, porque se ela não tivesse compreendido, o que aconteceria? O maligno viria e tomaria, mas não aconteceu. Então ela compreendeu algo do reino, ela entendeu. E o que acontece? Ela recebe a palavra com alegria. Ela entende o reino. Cara, eu enxerguei algo do reino. Eu compreendi, eu vi. E ela recebe com alegria. E ela começa a criar raízes. Porque no solo rochoso, ela tem uma terra. É rochoso, por debaixo tem uma rocha, mas por cima tem uma terra. A terra não é profunda, porque o solo é rochoso. Então ela começa a criar raízes. Mas aí vem o sol, como fala aqui, né? E chegando a angústia, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, versículo 21. E lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Então ela recebe a palavra do reino, ela se alegra com a palavra do reino, começa a viver o reino, começa a criar raízes, mas aí o que acontece? Começa a vir as dificuldades. E que dificuldade é essa, irmãos? O que nós temos aprendido? Que é o reino dos céus, que é o reino de Deus. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Começam a vir as dificuldades por causa da palavra do reino. E essa pessoa se escandaliza. Essa pessoa se ofende. Ué, como assim? Eu pensei que o reino era uma coisa boa e só está me vindo agora dificuldade, tribulação. Antes não acontecia isso. E o que o Senhor alertou? Que aquele que se escandaliza não é apto para o reino. Os irmãos lembram que nós vimos recentemente o capítulo 11 de Mateus? O que aconteceu com João Batista, irmãos, quando foi preso? Né?
Ele duvidou. Então, a semente que cai no solo rochoso, que tem um coração, que recebe o reino, mas não tem raiz em si mesmo, aquela raiz fica na superfície, quando chega a dificuldade, assim como chegou em João Batista, ela começa a duvidar do reino. Ela, poxa, eu achava que era uma coisa, mas está acontecendo outra. E começa a duvidar do reino. E João Batista, quando duvidou, ele mandou perguntar ao Senhor. Senhor, é o Senhor mesmo que é o Messias mesmo? Como é que pode, né? Mas por que aconteceu isso com ele? Por causa da dificuldade. Por causa do problema, ele estava preso. Angústia, né? Angústia. Ele manda perguntar, é o Senhor que temos que esperar ou temos que esperar outro? O que o Senhor fala para ele? O que o Senhor responde para ele? Não lembram? Milagres, isso. Mas depois disso, o que o Senhor fala? Depois disso, o que o Senhor fala? Não lembram? Ideologia de homem. Antes disso. Antes. Ele falava, mortos ressuscitam. Vamos lá então, Mateus capítulo 11. O que o Senhor fala, irmãos? Mateus 11. Versículo 6. O que fala, irmãos? Alguém lê para mim, por favor. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Olha só o que ele fala para João. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Não é isso que ele falou aqui no capítulo 13? Versículo 21. E lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, logo se escandaliza. A palavra aqui é a mesma palavra que ele usou em capítulo 11. Tropeço. A palavra no grego é escândalo. Escândalos. Então a pessoa se escandaliza. João Batista estava se escandalizando no Senhor. Ué, o que eu estou fazendo aqui? Ele começa a duvidar. Então, bem-aventurado aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Então, os irmãos entenderam o que é o coração rochoso? Esse solo rochoso? É aquele que recebe, mas as dificuldades que começam a vir por causa da palavra, Começa a duvidar. ela começa a duvidar, se escandaliza no Senhor. E não dá fruto. Não dá fruto para o Senhor. Né? A gente conhece muitos irmãos assim, né? Que começam uma caminhada com alegria, enxergam algo do reino, mas daqui a pouco esfria, Diminui a fé. diminui, a dificuldade começa a vir, ele vai se afasta. É um coração rochoso, né? Compreenderam o coração rochoso? Vamos para o próximo, irmãos, que o Senhor fala. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Esse, irmãos, é o terceiro solo. Que da mesma maneira que o segundo, ele cria raízes. Ou seja, ele compreende também algo do reino. Diferente do primeiro solo, que é um solo pisado, um solo duro, que a palavra não entra. Então, ele não compreende e vem maligno e rouba a palavra. Aqui, da mesma forma que o segundo solo, ele compreende, começa a criar raízes, mas o que acontece, irmãos? Os espinhos também cresceram juntos e começam a sufocar a palavra. E o que é esses espinhos que o Senhor traduz aqui no versículo 22? São os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas que sufocam a palavra. Oi? Esse é o do espinho. Iludido? Não sei se iludido. Eu falo pelo mundo, assim. Sim, iludido pelo mundo. Tudo bem, compreendi. Compreendi o que a irmã quis dizer. Compreendi. São os iludidos pelo mundo. Isso aí mesmo. Porque ele recebe com alegria a palavra do reino, ele entende, ele compreende, começa a caminhar, começa a criar raízes, mas junto com essa palavra, começa a nascer espinhos. Ou seja, a palavra do reino está disputando o solo no coração dessa pessoa com outras coisas. E essa disputa, irmãos, mostra que esse coração está dividido. Né? Está dividido com a riqueza aqui, né? Também, né? Está dividido com as riquezas. A sedução. Está dividido com as demandas desse mundo, irmãos. Isso aí.
E esse é um coração que nós temos que compreender. Porque muitas vezes nós não avançamos no reino em virtude desse terceiro solo. Que nós temos raízes, mas junto com essa raiz da palavra do reino que cresce, crescem outras coisas. Quantos irmãos que nós vemos que entendem o reino, amam o reino, mas não estão no meio. Não perseveram. Não é que se escandalizam, não é que duvidam, eles não duvidam. Eles não se escandalizam. Eles não são motivo de tropeço. Mas tem algo disputando, irmão, no coração desses irmãos. Pode ser o quê? A gente sabe o que esse mundo coloca de peso no coração de todas as pessoas, né? Que você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que ter uma faculdade. Não, agora você tem que ter 2 faculdades. Não, você tem que ter 3 faculdades. Não, você tem que ter mestrado, você tem que ter doutorado, você tem que ter pós-doutorado. E o mundo vai sufocando. O mundo vai exigindo de você. O seu trabalho vai exigindo. O mundo vai colocando demandas em você que, na verdade, você não precisa. Não, você tem que ter o carro do ano. O teu vizinho já trocou de carro. E você vai ficar com um carro de 2002, 2010, 1900 e tanto? Então é o mundo sufocando. E você ama o reino, você ama o Senhor, mas está preso nessas coisas. Está preso nessas demandas. Então a palavra que está em você, que tem raiz, não frutifica. Não gera fruto. E você fica, como no segundo solo, infrutífero para o Senhor. Então nós temos que ter, irmãos, muito cuidado. Porque onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Né? Vamos abrir aqui em Mateus capítulo 8, né, só para relembrar. Mateus 8, versículo 20, que fala o quê? Bom, no meu tá assim, né? Versículo 18, vamos ler do 18. Jesus viu a multidão em volta dele e mandou os discípulos irem para o lado leste do lago. O mestre da lei chegou perto dele e disse: Mestre, estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Olha aí, ó, olha o que ele falou. Ele enxergou alguma coisa, ele viu que o Senhor era mestre, enxergou o reino, o que ele falou? Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Olha só. Esse é o exemplo, irmãos, do segundo solo, um solo rochoso, que cria raízes rapidamente. Senhor, eu vou contigo para onde quer que fores. Vamos lá, onde que o Senhor vai? Vou contigo. O que o Senhor fala para ele, irmãos? Olha o que o Senhor fala para ele. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que ele fala? Ó, quer vir? Vai ter dificuldade. Vai ter escassez. Tá pronto para vir após mim? Tá pronto para vir onde quer que eu for? Então é o alerta do segundo solo. Não tem raiz em si mesmo. Quando vem a dificuldade, a tribulação, se escandaliza. Agora tem outro exemplo. Versículo 21. E outro discípulo lhe disse: Senhor, permita-me primeiro. Ele quer ir com o Senhor. Ele viu alguma coisa. Mas ele fala o seguinte: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Ou seja, ele queria após o Senhor, mas tinha algo sufocando. Tinha algo disputando. Que era o quê? Que era a família. Demandas familiares, que também são um sufoco para a palavra do reino. Amém. Muitas vezes as famílias, irmãos, nossas famílias, nossos parentes, nos impedem de avançar no reino e nós ficamos infrutíferos. É o exemplo do terceiro solo. As demandas desse mundo sufocam a palavra. Nisso está incluído família, parentes, riqueza, sucesso, bens. Tudo isso sufoca a palavra.
E é o Senhor que está interpretando a parábola do semeador. Capítulo 19 de Mateus. A mesma coisa, irmãos. A gente não precisa nem ler, né? Os irmãos conhecem a passagem do jovem rico. O jovem rico falou o quê? Senhor, o que eu tenho que fazer? Oi? Vamos ler. 19. Vamos ler? Quer ler? Então vamos ler. Capítulo 19, versículo 16. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se quer, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. Por quê? Porque quem guardar todos os mandamentos tem a vida, certo? Quer ser salvo? Guarda tudo. Sabemos que ninguém consegue guardar tudo, né? E ele perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, respeita pai e mãe, amarás o próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Olha só o jovem, tudo isso tem observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, ou seja, nós temos que ser perfeito, e o perfeito aqui fala de maturidade. Se queres ser perfeito, vai, vende os seus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. O que aconteceu, irmãos? Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Ou seja, tinha uma disputa no coração dele. Os espinhos. O mundo sufocou o reino. Ele amava o Senhor. Senhor, eu tenho feito tudo. O que me falta ainda? Riqueza. No seu coração está dividido com as riquezas. Vai e vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Terceiro solo. Um solo que a palavra foi semeada entre espinhos. Né? Mas isso continua, irmãos. Tem um quarto solo. 25%. Somente 25% escutam a palavra do reino, recebem com alegria, criam raízes profundas e conseguem dar fruto para o Senhor. A 30 por 1, a 60 por 1 e a 100 por 1. Para quantos irmãos o Senhor apareceu quando ele ressuscitou? Alguém lembra? Para quantos irmãos que ele apareceu quando ele ressuscitou? Para quantos? Quantidade, para quantos? Foi para 100 e pouco, né? 120, irmãos. Para mais de 500, né? Mais de 500, né? E o Senhor apareceu para mais de 500 irmãos. E ordenou-lhes o quê? Fiquem em Jerusalém, até serem revestidos do alto. Dos 500 irmãos que o Senhor apareceu na sua ressurreição, que viram o Senhor ressurreto, quantos estavam em Jerusalém na descida do Espírito Santo de Pentecostes? Quantos estavam lá? Dos mais de 500. Quantos estavam lá? 120. 120. Dos 500 que viram o Senhor ressurreto, 120 estavam lá. E aqueles que estavam lá, 120, foram revestidos pelo Espírito Santo e começaram a dar fruto do Senhor. Quem não estava lá não foi revestido, irmãos. Não ficou em Jerusalém, não obedeceu. Lembra dos discípulos que estavam caminhando para Emaús? Estavam indo embora, não obedeceram o Senhor. Estavam indo para a aldeia de Emaús. E o Senhor aparece e eles voltam para Jerusalém, né? O Senhor apareceu para eles e voltaram. Eles nem creram, né? Assim, eles creram, mas duvidaram quando ele morreu. Acabou para mim agora. Quem? Os discípulos de Emaús? Eles chegaram quando Jesus... Eles estavam tristes, sem esperança. Ele foi pescar e falou: Vamos continuar a nossa vida aqui, né? É. Mas o Senhor aparece para eles no caminho de Emaús, acontece tudo que os irmãos já sabem, e eles retornam para Jerusalém, né? Misericórdia do Senhor é grande. Mas eles eram um daqueles 120. E assim será no reino, né? Assim vai ser no reino, na segunda volta do Senhor, né? Então, 25% são esse solo bom, esse quarto solo, irmãos, que ele fala assim, Mateus 13, versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende
Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Esses, irmãos, são os vitoriosos. Essa pessoa ouve, entende, recebe a palavra, e porque o seu coração não é endurecido, porque ele não tropeça na tribulação, ou na perseguição, e porque ele arrancou as ervas daninhas de interesse mundano da sua vida, suas raízes são capazes de se aprofundar e ele se torna frutífero. Né? E algumas pessoas são capazes de produzir 100 vezes, outras 60 vezes e outras 30 vezes. Esse fruto é o objetivo da sementeira das sementes, né? E esse irmão que dá fruto, irmãos, para o Senhor, o que o Senhor faz com esse irmão? Lá em João diz, né? Aquele que dá fruto, o Senhor limpa para que ele dê mais fruto. Então, se você deu 30, está dando fruto. O Senhor vai fazer o quê? Vai te limpar para você dar 60. Se você dá 60, o Senhor vai te limpando para você dar 100. E o que é dar fruto para o Senhor, irmãos? Alguém pode dizer? Dá aí uma sugestão. O que é dar fruto para o Senhor? O que é fruto para o Senhor? Fazer a vontade dele, né? Pregar o reino, pregar a palavra dele. Amém. Chegamos aqui. Amém. Porque ele chamou para dar muito fruto, né? O Senhor chamou para dar muito fruto. Mas o que seria especificamente esse fruto, irmão? Praticar a palavra? Amém. Praticar a palavra. Viver na simplicidade. Viver na simplicidade. Amém. Tudo isso, irmão. Alguém mais? O mandamento dele é amar a Deus. Levar o Evangelho de Cristo. Amém. Amar Levar a o vida Evangelho do de Cristo. Senhor. Amar a vida do Senhor. Amém. Tudo isso. A fé. A fé. Ter a fé. Amém. Tudo isso. É muita coisa. Mas tudo isso tem que gerar algo. Arrependimento. Fruto. Que fruto é esse, irmão? Fruto do Espírito. Amém. Tudo isso está envolvido. Está tudo certo, irmão. Não tem nada errado. Mas o final disso tudo é o quê, irmão? O maior mandamento que ele diz é o amar a Deus acima de Amém. Tudo isso. Amém. Tudo isso. Tá certo. Aí cabe a Olha só. Olha só. falar de para A gente não vai entrar hoje. A gente não vai entrar. Ai, não? Não, eu vou falar o que é hoje. Mas a gente não vai entrar, por quê? Porque está dentro da segunda parábola. Porque na primeira parábola, quem é o semeador? Senhor. É o Senhor. O Senhor começa a semear. E o que ele semeia? A palavra. Que palavra? o reino. A palavra do reino. Então a semente é a palavra do reino, certo? Amém. O semeador é o Senhor. E a semente é o reino. E a semente é a palavra do reino. Amém até aí? Amém. Tranquilo. Nós não vamos entrar, vamos só citar. Na segunda parábola, que é a parábola do joio e do trigo, o Senhor também explica. Então ele fala o seguinte, versículo 37, vamos lá. Versículo 37, Mateus 13, 37. Chegaram todos? Sim? O que semeia a boa semente é quem? É o Filho do Homem. É o Senhor, certo? Ele semeia a boa semente. Na primeira parábola, quem era a semente? A palavra do reino. O campo, versículo 38. O campo é o mundo. A boa semente é o que, irmãos? Olha só. Aqui agora, a semente não é a palavra do reino. A semente são os filhos do reino. Ou seja, a semente produziu algo. O que a semente produziu? Os filhos do reino. Então o que é dar fruto para o Senhor? É fazer discípulos, irmão. O dar fruto é fazer discípulos para o Senhor. Ide por todo o mundo e fazer discípulos de todas as gentes. Então dar fruto é fazer discípulo. Como que a gente vai dar fruto? Como que a gente vai fazer discípulo? Fazendo tudo isso que os irmãos falaram aí. Isso está no meio, entendeu? Fazendo tudo isso, seguindo a palavra, tendo fé, amando o próximo como a si mesmo. Isso tem que gerar o quê? Tem que gerar discípulo, tem que gerar testemunho. A irmã Arlene, na oração dela, ela citou mais ou menos isso. Que ela está começando a ver uma mudança. Em quem?
E ela quer que lá na frente ela dê um testemunho de que algo foi gerado na família dela, algo foi gerado no marido, no filho. Isso é o quê? É gerar discípulos, irmão, para o Senhor. Em virtude de quê? De tudo que ela está caminhando, que ela está enxergando, um testemunho. Né? Então a semente, que é a palavra do reino, ela vai gerar filhos do reino, vai gerar discípulos. Né? Então, irmãos, essa boa semente do nosso coração tem que gerar filhos do reino, tem que gerar discípulos. Ah, irmãos, eu nunca gerei filhos, eu nunca... Tá, irmãos, é simples, irmãos. É simples gerar filhos. Simples eu digo assim, claro que nós temos que compreender, nós temos que estudar, nós temos que negar a vida da alma, né? Tem mosquito aí. Temos que negar a vida da alma. Temos que nos alegrar nas tribulações. Temos que pensar nas coisas que são do alto. Né? E nesse testemunho, nós vamos semear a semente, que é a palavra do reino, e gerar frutos. Ah, mas a gente não evangeliza, a gente não faz. Irmãos, como que a mulher vai se salvar? Como que a mulher se salva? O apóstolo Paulo já falou, né? Como que a mulher se salva? Vou pedir... Não, deixa a mulher responder. As irmãs, como que as irmãs se salvam? As irmãs compreendem que nós não estamos falando de salvação eterna. A salvação eterna é pela fé. Quando ele fala, as mulheres se salvam, as irmãs se salvam, está falando de reino. Como que as irmãs entram no reino, salvam a alma? Fazendo o quê? Marlene? Gerando filhos. Gerando filhos, né? A mulher salvar-se-á dando à luz filhos. Ele está falando de filhos naturais, irmãos? Você engravidar? Não. Não podemos fazer como Nicodemos, né? Como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? A gente não pode fazer que nem Nicodemos, né? Dando à luz filhos. Quem são os seus primeiros, as primeiras pessoas que as irmãs, claro, aquelas que têm filhos, podem gerar para o Senhor? Os próprios filhos, irmãos. São esses que vocês têm que evangelizar para o Senhor. Os filhos, os netos, né? Aquelas que podem, os bisnetos. As crianças na igreja. Olha o trabalho que as irmãs têm. De gerar filhos para o Senhor. Gerar discípulos. No nosso próprio meio. Então, quando as irmãs vão para a salinha, não é que os irmãos não possam ir, não é isso. Né? Mas as irmãs têm um dom especial para isso. Na reunião geral, quem vai é o Paulo. É o irmão que vai cuidar das crianças, né? Não é que os irmãos não possam, mas as irmãs têm um dom especial para isso, para tocar nas crianças, cuidar das crianças. Olha o privilégio que as irmãs têm de gerar filhos para o Senhor. Gerar discípulos para o Senhor. Né? Tudo vem dela. Se as irmãs tiverem essa consciência, esse entendimento de reino, compreender e saber que nas suas mãos estão ali crianças que podem virar discípulos para o Senhor, o Senhor conta com as irmãs para isso, né? Eu vinha ouvindo no carro um áudio com a Kátia, né? Botei para a Kátia escutar. Eu até posso compartilhar com os irmãos, mas o que está acontecendo, irmãos? O que está acontecendo? Encerrei aqui já fechei. Como é que eu vou explicar para os irmãos? É um pouquinho complicado, mas vou tentar explicar. A gente está vivendo num mundo em que o comunismo está avançando, né? O comunismo. A gente sabe que os pés da estátua de Nabucodonosor, do sonho dele, como que eram os pés, irmãos? Barro misturado com ferro. A gente vê que tem uma luta hoje de capitalismo com socialismo, com comunismo. É a visão que eu tenho, é a interpretação que eu dou para o barro e para o ferro. Né? São os governos brigando entre si como devem governar os povos. A gente vê que existe essa luta no mundo. Comunismo, socialismo, com capitalismo, com liberalismo, com preservação de tradição, conservadorismo. E a gente sabe que o comunismo tem avançado.
né? Uma força. E ele tem usado todas as ferramentas, irmãos. Tudo que é meio, tudo que é jeito, ele tem usado para perverter a sociedade. A gente vê nas escolas, a gente vê nas faculdades, a gente vê na produção do entretenimento, né? Homossexualismo, a gente vê famílias sendo destruídas, a gente vê isso tudo. Então, tudo o inimigo tem usado para degradar. E eles já elegeram um inimigo, que é a igreja. Sabe disso, né? O comunismo, o socialismo já elegeu o inimigo. É a igreja. E aqui no Brasil isso está chegando, irmãos. Tá? A gente escuta aí. Isso aí. E eu vim escutando esse áudio com a Kátia no carro. Uma reunião de socialistas, comunistas. Qual que é a estratégia deles? Olha só, irmãos. A que ponto que eles chegaram. A reunião, a mulher lá falando lá, né? O que eles têm que fazer? A gente tem que... E quem falava era uma mulher que se dizia crente, né? Eu já fui cristã. Eu já fui crente durante 30 anos. Hoje eu amo o candomblé, eu amo orixá. É dos orixá. Então qual é a estratégia dela que ela estava divulgando para os esquerdistas, petistas, socialistas do cão? Eu sei como funciona a igreja. Ela dizendo assim, né? A gente tem que se infiltrar na igreja. Se infiltrar. E começar como? A gente se infiltra, mas como que vai ser isso? Não, a gente se infiltra. E a gente vai para a salinha das crianças. Porque na igreja eles sempre precisam de alguém para cuidar das crianças. Eu como bucha. Eu cheguei, no mesmo dia eu já peguei já um videozinho e já fui passando ali para as crianças. Eu era neófita. Eu não quero nem saber quem você é, a sua história, Se fosse uma endemoniada, da onde você vem. Não quero nem saber. Não. A gente sabe que isso acontece. Qualquer um vem que tem A gente sabe que a gente vem de lá. A gente sabe que é assim. Ah, eu quero cuidar das crianças. Ah, amém. É que a irmã quer cooperar, quer cuidar das crianças. E lá, o que essa mulher falou? Lá, irmão, a gente tem uma sala cheia de crianças. Pra gente começar a doutrinar. E eles querem doutrinar por meio da palavra. Eles querem usar palavras aqui, ó. Vamos começar a falar para as crianças que Jesus era isso, era aquilo, que amava os pobres, que odiava os ricos, entendeu? Implantando uma mentalidade socialista nas crianças. Né? E usando a própria palavra. A gente vê a estratégia do inimigo. Irmão. O inimigo é sagaz. Ele anda em derredor buscando a quem possa tragar. Então as irmãs que cuidam das crianças têm o privilégio, irmãos, de gerar filhos para o Senhor. Gerar discípulos para o Senhor. Porque o inimigo também quer gerar filhos do maligno. E a criança, quando ela cresce incutida de um pensamento, irmãos, quando ela vira adulta, para mudar, é mais difícil. É mais difícil. É como aquela laje que a gente bate, né, Malvino? Quando a gente bate a laje, o concreto tá molinho. Então a gente pode jogar para lá, jogar para cá, que ele vai, ele aceita. Agora, depois que endurece, meu irmão, já era, meu irmão. Endureceu o concreto na laje, só quebrando. Só o Senhor que trabalha. Nas escolas, Amém? Encerrei, passa a palavra para os irmãos. Amém, irmãos? Tipo uma lavagem cerebral, né, Michael? Que dá na mente da